Não há glória maior que a de Cristo, Senhor, em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação ou poder, não há glória maior que a Jesus conhecer. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeitou, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Conformar-me a Jesus é o que quero fazer, não mediante meus feitos, mas por Ele conhecer. O seu conhecimento é sublime, veraz. Cristo me conquistou, Ele me satisfaz. Tudo é perda pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeitou, enfim. Deixo tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória é Jesus conhecer. Nossa glória é Jesus conhecer. Boa noite aos amados irmãos, a todos os que nos assistem. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa conferência, encerrando então hoje, no nosso terceiro dia, e vamos louvar a Deus neste momento com alguns cânticos, junto com os irmãos do grupo de louvor. Vamos entoar agora o cântico Vem Louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, Sim, vem louvar. vem louvar, Sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. vem louvar, Sim, vem louvar. vem louvar, Sim, vem louvar. vem louvar. Amém. Ainda em louvor, vamos entoar agora o cântico Uma Igreja Unida.
esquecimento levou, as cinzas que o pecado deixou. Quem crê não pode ficar pra trás. Do teu passado Deus não se lembra mais. A ordem dele é pra prosseguir e enfrentar o que está por vir. O ungido não pode parar. A presença do Pai o sustentará. Nossa fé se renova pela comunhão. Através da unidade, vitórias virão. A ordenança de Deus que vivamos assim. Uma igreja unida, onde o amor aproxima os que longe estão. A palavra alimenta os famintos de pão. Na presença de Deus nós iremos cantar. Que uma igreja unida vencerá. O mar do esquecimento levou, as cinzas que o pecado deixou. Quem crê não pode ficar pra trás. Do teu passado Deus não se lembra mais. A ordem dele é pra prosseguir e enfrentar o que está por vir. O ungido não pode parar. A presença do Pai o sustentará. Nossa fé se renova pela comunhão. Através da unidade, vitórias virão. Ordenança de Deus que vivamos assim. Uma igreja unida, onde o amor aproxima os que longe estão. A palavra alimenta os famintos de pão. Na presença de Deus nós iremos cantar. E uma igreja unida vencerá. Uma igreja unida vencerá. Agora, nós estaremos acompanhando dois relatórios, né, que os líderes das congregações nos mandaram. Vamos ver um relatório que nos foi passado da congregação Água Viva, pelo irmão Lulu, e também um relatório que nos foi passado pelo pastor Tibério, da congregação Adonai. A graça e a paz, irmão. Eu sou Luciano Newton, também conhecido como Lulu aqui na Água Viva, na igreja Água Viva, aqui nas Guariba. Eu, irmão, e eu e a minha família, nós quem cuidamos aqui da igreja, nós também temos 7 famílias que nos ajudam também nesse trabalho aqui do Senhor. E aqui, irmãos, nesse lado aqui nós temos o templo, e nesse outro lado aqui nós temos 2 salinhas, onde a professora ensina as crianças. E nesse espaço que Deus preparou para nós, adorar Ele, louvar Ele, cultuar Ele, também disponibilizando de uma cozinha e 2 banheiros, irmão. Eu peço aos irmãos, à igreja, que esteja, irmãos, orando por nós, uma oração, pedindo também que Deus nos dê um pastor, um ombreiro, uma pessoa que venha nos ajudar nessa obra, que é muito difícil, irmão. Essa aqui é o nosso templo, irmãos, e onde nós adoramos o nosso Deus e cultuamos. E ao lado aí é as 2 salinhas, onde as irmãs ensinam as nossas crianças e instruem na palavra do Senhor. Como os irmãos podem ver, nós temos material de construção ainda, que nossa igreja ainda está em construção, irmão. Nós temos um muro ainda para ser construído, mas pedimos aos irmãos a oração e que os irmãos contribuam com nós em oração, pedindo ao nosso Deus para nos ajudar nessas construções. A igreja também, irmãos, está construindo esse muro, e tem esse espaço aqui. Nós estamos com esse material que tem lá atrás, vamos construir o resto do muro, aquela parte lá que está faltando. Esse outro espaço aqui fica para quando futuramente vier um pastor, ver o que é que ele vai fazer com essa outra parte aqui. Por enquanto vamos fazer só esse muro, irmão, que
peço oração a toda a igreja. Meus irmãos, eu sou o pastor Tibério Bezerra, pastor aqui da Congregação Batista Regular Adonai, uma das congregações da primeira Igreja Batista Regular de Crato. Estou em frente ao nosso templo. Como você percebe, ele está em construção. A próxima etapa é o reboco externo e interno. Você pode estar contribuindo com esse trabalho, nos enviando uma oferta e também orando por nós. Quero aproveitar e parabenizar a primeira Igreja Batista Regular de Crato por mais um ano de organização. 72 anos são uma grande história. Deus vos abençoe. Ok, então, diante das informações que nos foram passadas sobre as congregações, nós estaremos orando ao Senhor. E eu peço à irmã Érica que nos eleve a Deus em oração pela congregação da Água Viva, também pela congregação Adonai. Oremos. Grandioso e amado Pai, grande Deus e Rei do Universo, te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui, pelo privilégio que temos, Senhor, de entregar a Ti as nossas vidas para o serviço da Tua obra. Queremos te agradecer pelos irmãos que estão à frente deste trabalho. O Senhor esteja abençoando cada um deles, fortalecendo a sua fé em Ti, abençoando os trabalhos lá realizados. Que a Tua igreja lá cresça e se fortaleça mediante a Tua vontade. Abençoa as crianças, abençoa cada família que representa aquele lugar, para que estejam prontos para a Tua vinda grandiosa, Senhor, sobre os céus. Nós te rendemos graças pela Tua igreja aqui reunida, completando mais um ano de vida, porque assim o Senhor permitiu. Nos abençoa e nos guarda, Pai, até a Tua vinda. Em nome de Jesus, amém. Vamos, neste momento, então, abrir juntos a palavra de Deus e fazer assim uma leitura no livro de João, capítulo 4, certo? João, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 19 até o versículo 24. João, capítulo 4, a partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Nesse momento, então, nós estaremos acompanhando uma mensagem cantada que nos será trazida agora. Olhando para Cristo, meu amigo, meu Senhor, o Alfa e o Ômega, autor e criador, os meus olhos nele fixos, pois morreu em meu lugar, meu coração seguindo sua vida exemplar, olhando para Cristo, autor da salvação. Não vou virar, nem desviar, nem recuar, eu sei. Se me deixarem amigos meus, jamais eu temerei. Estou olhando para o Rei dos Reis, olhando para Cristo que o caminho nos mostrou. Já fez o seu percurso e a força nos doou. Considera quem a forma de um servo adotou,
Com o querer do nosso Pai a vida conformou, olhando para Cristo, autor da salvação. Não vou virar, nem desviar, nem recuar, eu sei. Se me deixarem amigos meus, jamais eu temerei. Estou olhando para o Rei dos Reis, perseverando corro para onde Deus mandar. Pecados, pesos largarei que fazem me falhar. Buscarei no santo livro meus problemas resolver. Eu servirei meu Salvador com todo o meu ser, olhando para Cristo, autor da salvação. Não vou virar, nem desviar, nem recuar, eu sei. Se me deixarem amigos meus, jamais eu temerei. Estou olhando para o Rei dos Reis. Vamos então agora continuar cantando a Deus alguns louvores. Vamos entoar o cântico Quero Subir. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um
pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e o som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. Vamos agora continuar vendo mais alguns relatórios dos trabalhos que são desenvolvidos aqui na igreja. E neste momento nós vamos assistir um relatório lá da Ponta da Serra, que nos será trazido pelo irmão seminarista Anderson, e também lá na Bela Vista, que nos será apresentado pelo irmão Raimundo. Boa noite, irmãos. Aqui eu estou gravando este áudio para agradecer a Deus por todos esses anos que nós passamos na igreja e por esses 72 anos que a igreja está completando agora. Que Deus abençoe a cada um de nós e guarde, nos proteja, que nós logo volte a se reunir e a ter a comunhão na presença de Deus. Meus amados irmãos, eu estou aqui fazendo esse áudio, a dedicação para dizer aos irmãos que eu cuido de uma congregação lá na Bela Vista, e a congregação agora nesses últimos dias está fechada. Mas eu quero que os irmãos continuem orando para que Deus abençoe e logo nós volte a se reunir e ter comunhão com aqueles irmãos, pois essa congregação já tem 7 anos que nós estamos trabalhando lá, porque nós começamos em 2013. Então, graças a Deus que até aqui Deus tem nos abençoado naquela congregação. Eu e Flávio. Tinha Carlos de Maçonilha, mas Carlos de Maçonilha desistiu o ano passado. E graças a Deus, eu e Flávia, nós estamos na frente da congregação com aqueles jovens. Lá naquela congregação, graças a Deus, já tem uns 7... outras crianças assistindo. E graças a Deus, Deus tem abençoado e está muito bem ali. Mas eu estou orando a Deus para que nós possamos voltar. Que os irmãos continuem orando para que aquela congregação seja abençoada e que Deus use a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Esse é o meu projeto e esse é o áudio que eu quero gravar para a igreja. Amém. Olá, amados irmãos. Sou o seminarista Anderson, da Primeira Igreja Batista Regular do Crato. E durante 2 anos tenho servido em uma das suas congregações, a congregação da Ponta da Serra. E Deus tem sido gracioso e generoso para conosco, nos dando crianças para ouvir o Evangelho, para estar aprendendo um pouco mais a respeito das boas novas. E também por meio delas nós temos o acesso às famílias. E Deus tem sido generoso, levando mães e também pais para escutar o Evangelho. E desde já eu quero agradecer aos irmãos, a vocês que têm contribuído financeiramente para esse ministério. Quero agradecer imensamente àqueles que têm disposto seu tempo para ir auxiliar nos evangelismos, nas programações que nós temos realizados lá na Ponta da Serra. Também quero agradecer a todos que têm orado, que têm colocado no seu tempo a sós com Deus, a liderança, as crianças, os irmãos que têm ajudado nesse ministério. E nesse momento, nessa comemoração, quero parabenizar a amada igreja pelos seus 72 anos, que o Senhor abençoe cada irmão e que venhamos por muitos anos continuar na nossa missão de fazer discípulos para a honra e glória do nosso Deus. Até mais, grande abraço. Ok, diante desses relatórios que nós assistimos, nós podemos então estar intercedendo ao Senhor por estes trabalhos. Eu vou pedir
ao irmão Marquinhos que esteja orando a Deus pelo trabalho ali na Ponta da Serra, também pelo trabalho na Bela Vista. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. E te agradecemos, ó Pai, pelos trabalhos que estão sendo desenvolvidos lá na Ponta da Serra e também na Bela Vista. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os irmãos que estão à frente desse trabalho, animando, fortalecendo a sua fé, para que eles possam testemunhar do Senhor ali naquele lugar. E que pessoas, Pai, que moram nas redondezas ali da congregação, possam ouvir a tua palavra e possam, Senhor Deus, entender o plano de salvação que Jesus nos trouxe, através da sua vida e da sua morte. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de testemunhar do Senhor. Que o Senhor nos ajude para que não venhamos a ser negligentes, desanimados, e assim não venhamos a falar da tua palavra para as outras pessoas. Nos ajuda, Pai, nos abençoa para que possamos sempre, todos os dias, lembrar do que o Senhor Jesus fez por nós lá na cruz. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Encerrando então a parte de louvor, vamos entoar agora o cântico Para Sempre com Jesus. Aguardo o dia em que Jesus virá pra sua igreja reunir. Morreu, ressuscitou e em breve voltará, nos levará pra si. Aguardo o dia em que Jesus virá arrebatar os que são seus, dará ordem, a trombeta soará e descerá dos céus, ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos. Senhor, nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus. A semelhança do Senhor Jesus, os nossos corpos ficarão pela eterna luz, os salvos estarão. No céu não haverá pecado ou mal, escuridão, tristeza ou dor. Ó, consolai-vos, pois ao lar celestial nos levará o Senhor. Ressurgirão os mortos em Cristo e se unirão a eles os vivos entre nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e com Ele estaremos para sempre com Jesus, para sempre com Jesus. Amém. Neste momento, então, ouviremos a mensagem da Palavra de Deus, que nos será trazida pelo pastor Renato. Saudações, amada Primeira Igreja Batista Regular do Crato. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem sido para mim uma grande alegria compartilhar com a Igreja
nessa conferência de aniversário, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração a respeito do assunto que me foi proposto, o assunto Igreja e Adoração. Agradeço a oportunidade que o pastor Rafael e o pastor José me deram de falar aos irmãos e às irmãs em uma data tão especial a respeito de um tema tão importante. Espero que as mensagens que eu trouxe possam edificar a igreja e trazer glória e honra ao nosso Senhor. Pregar não é uma tarefa fácil. Também tem sido um desafio escrever, gravar e editar as mensagens para enviar as mesmas em tempo hábil e que tudo seja preparado para a publicação do culto nas plataformas de streaming. Nenhum de nós, pastores, tivemos, pelo que eu saiba, essa disciplina no Seminário Batista. Nenhum de nós estudou em seu curso de teologia, edição de vídeo e administração de redes sociais. Os novos tempos e as novas necessidades se impõem. Espero continuar servindo a Deus, pedindo sabedoria para que eu possa lidar com esses novos desafios da melhor maneira possível. E também peço a Deus que Ele dê sabedoria a toda a liderança da Primeira Igreja Batista Regular do Crato, para que enfrente os desafios desses novos tempos com amor e com coragem. Em nossas mensagens, temos falado a respeito da adoração. E a nossa definição de adoração é uma definição ampla. Não há um espaço exclusivo onde Deus deva ser adorado. A adoração a Deus é feita onde estão os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em conformidade com seu caráter, adoram a Deus em espírito e em verdade. Para cultivar uma adoração adequada, é necessário pautar a adoração pessoal em alguns princípios. A adoração pessoal deve ter como finalidade a glória de Deus e não o elogio dos homens. A adoração pessoal deve ser realizada de forma discreta e sincera. E também a adoração pessoal deve privilegiar a privacidade e a simplicidade. Na mensagem de hoje, gostaria de refletir a respeito da adoração como um refúgio em tempos de aflição. Muitos especialistas da área de psicologia, da psiquiatria e demais pesquisadores da área de saúde têm destacado que o tempo da pandemia, o tempo em que nós estamos vivendo, com todas as suas implicações de isolamento social, adoecimento decorrente da doença Covid-19 e também insegurança econômica e social, tem acentuado os problemas de saúde mental e desequilibrado o já abalado bem-estar psicológico. Pesquisas vêm sendo realizadas no mundo todo a respeito do assunto, inclusive no Brasil. Alguns especialistas dizem que a pandemia acentua o mecanismo chamado bater ou correr, ativado naturalmente quando estamos diante do perigo. Esse mecanismo, ligado por muito tempo, com tantas notícias ruins que temos recebido, com medo de sair de casa e de ser infectados, com a crise econômica acentuada, nos leva a um estresse físico e mental. Alguns especialistas também apontam para o fato de que estamos passando por uma espécie de luto. Sim, conhecemos pessoas que estão de luto, porque perderam pessoas amadas para a Covid-19 ou para outras situações nesse tempo. Mas também temos uma espécie de luto relacionada com a perda das condições de vida que tínhamos antes da pandemia e que nós perdemos de forma repentina.
Ouvi uma especialista em estudos das redes sociais dizer que a palavra mais recorrente na internet nesses primeiros dias do mês de julho foi a palavra saudade. Uma saudade aplicada de forma ampla, tanto saudade de pessoas como saudade de lugares, saudade de práticas, saudade de rotinas e saudade de eventos sociais. Eu sou regente de corais, por exemplo. Sinto falta, saudade da experiência de cantar em um coral. Essa falta e saudade é até suprida, muito parcialmente, por aqueles corais virtuais que tenho ajudado a publicar. Mas daquela experiência de ouvir um coral todo cantando, junto, sim, sinto bastante saudade. Alguns psicólogos também relatam um aumento de episódios de ansiedade e tristeza em seus clientes, o que pode levar a quadros mais graves. Particularmente, acompanhando estudantes do ensino superior na Universidade Federal do Cariri, tenho notado como eles e elas têm sofrido por não poderem levar aquela rotina de estudos que vinham levando, com incertezas também em relação ao presente e em relação ao seu futuro profissional, o que também tem sido acompanhado com muito trabalho pela Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade, que tem um serviço que fornece aos estudantes ajuda com uma psicóloga. Diante de todos esses desafios, o que o tema Igreja e Adoração teria a nos dizer? Como uma vida de adoração pode nos ajudar a passar por esse tempo difícil? Como a igreja, como um povo de adoração, lidou com os momentos difíceis e permaneceu firme de modo a persistir por mais de 2000 anos, passando por crises, por perseguições, por guerras, por desastres naturais, por pandemias também, e por toda sorte de dificuldades. Para refletirmos sobre essas perguntas, gostaria de ir do individual para o coletivo. Em primeiro lugar, gostaria de citar o exemplo de um profeta que experimentou uma forma muito estranha de isolamento social e nesse isolamento encontrou refúgio na adoração. Em segundo lugar, gostaria de citar algumas passagens do Novo Testamento que mostram como a Igreja de Cristo reagiu a situações de crise. Na verdade, podemos afirmar que todo o primeiro século foi um tempo de crise, pelo qual cristãos passaram por dias difíceis. Apesar desses momentos de crise, houve cristãos autênticos e dedicados que não só enfrentaram os problemas, como foram responsáveis pela criação de soluções para as crises. Soluções estas que ainda hoje fazem parte do cabedal humano de melhoria das condições de vida e de promoção de bem-estar. Indo para o exemplo do profeta, vamos abrir nossas Bíblias para Jonas, capítulo 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. E faremos a leitura de Jonas, capítulo 2, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus em Jonas 2, 1 a 9. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até
até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Algumas observações, irmãos e irmãs, podem ser feitas do texto que acabamos de ler. Primeira observação. Os lugares mais isolados, mais estranhos e mais inóspitos não impedem o momento de adoração. O texto diz: Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Não importa o lugar. Pode ser da fornalha ardente, pode ser da cova dos leões, pode ser da prisão, pode ser de um grande templo, pode ser do deserto e pode ser do seu quarto. Não há lugar que impeça um adorador, uma adoradora, de elevar seus pensamentos a Deus para erguer a Ele uma prece em um ato de adoração. Jonas está passando por uma situação de extrema angústia, mas do abismo ele clama a Deus e Deus ouve a voz do seu profeta. Segunda observação. Apesar da situação difícil, Deus ainda estava no controle de tudo. Apesar de Jonas não querer obedecer à ordem de Deus, o Senhor o colocou numa tempestade. Lançou Jonas ao mar. Depois colocou o profeta no ventre daquele enorme animal, viajante das profundezas do mar. As ondas e as vagas de Deus passam por cima do profeta. Jonas é lançado diante do olhar de Deus. E podemos dizer, a Deus ainda pertence a salvação, a Deus ainda pertence o livramento. É o Senhor que fala ao peixe e o animal coloca Jonas para fora, na terra. Depois é o Senhor que guia o profeta dele para finalmente cumprir a missão que o próprio Deus lhe tinha designado. Terceira observação. A saudade do templo, da adoração coletiva está presente na experiência de Jonas, mesmo naquele lugar estranho de adoração. O profeta se pergunta: tornarei porventura a ver o teu santo templo? Essa saudade do templo vai se transformando em esperança no decorrer da oração de Jonas. Depois ele diz: subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E por fim Jonas afirma: com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Por fim, é possível observar que Deus é a única e a companhia de Jonas para aquele momento de angústia. Deus é a única pessoa presente ali com Jonas e Deus é a companhia de Jonas naquele momento de angústia, de tumulto e também de intenso sofrimento. Apesar de Jonas estar no coração dos mares, o profeta não estava sozinho. Ele tinha o Senhor por companhia. Podia falar com seu Criador e ter certeza de que teria a sua oração ouvida. Jonas podia ter a certeza de que estava sendo cuidado pelo Pai. Esse senso de companhia e cuidado podia dar a Jonas as forças de que ele precisava para passar pela pressão, pela escuridão, pelo frio das profundezas dos mares. A experiência de Jonas, irmãos e irmãs, nos parece única. Mas a nossa experiência pessoal com a angústia, com a tristeza, com o sofrimento também nos parece única. É uma experiência que ninguém mais sente, me parece, o que nós estamos sentindo.
As pessoas ao nosso redor parecem até ter dificuldade de entender que a gente está sofrendo. E diante da experiência de Jonas, pensando que ela é única e a nossa é única também, eu diria nós podemos aprender algumas lições. A primeira lição é que a adoração pode fazer parte do nosso dia a dia. Não importa as nossas condições de vida. Em liberdade ou em prisão, em fartura ou em escassez, em tempos de paz ou em tempos de guerra, em todas as situações da vida, nós podemos adorar. A adoração nos faz sublimar as circunstâncias, nos faz ter prazer naquilo que é excelente, nos faz nos maravilhar naquilo que é sempre surpreendente e nos faz ter alegria na beleza e na glória daquele que é sempre luz e sempre afeto. Então, as circunstâncias estão ali, não podemos negá-las. Os problemas, os sofrimentos estão ali, não podemos negá-los. Mas nesse momento de sofrimento, nós podemos apreciar a glória de Deus em momentos de adoração e sublimar aquela situação tão difícil pela qual nós estamos passando. Uma segunda lição que nos dá a experiência única de Jonas. A adoração nos informa que a situação aparentemente caótica está no controle de um Deus que é amor e também é poder. O caos em um universo governado por esse Deus reflete apenas a nossa limitação de não conseguir ver o quebra-cabeça do tempo montado completamente. Nós só podemos ver a pintura muito de perto. Nós só conseguimos ver os pontos, as pinceladas, os pixels. Por isso não conseguimos entender a obra de arte como um todo. Deus, por outro lado, é o pintor desse quadro. Deus planejou todo o quebra-cabeça e Ele está no comando da história. Viajar com Deus, mesmo nas profundezas do oceano, deveria nos dar paz e segurança. Porque Deus conhece o nosso caminho e nos guia em nossa jornada. Terceira lição. A adoração nos faz ter esperança. Se nós um dia unimos nossas vozes em adoração com nossos irmãos e nossas irmãs no templo da igreja, um dia uniremos nossas vozes de novo. Se um dia Deus ouviu nossa súplica lá do seu trono de graça e nos deu libertação, Ele há de ouvir novamente a nossa oração e agradeceremos a Ele por todo o amor que Ele nos dispensou, encaminhando as nossas vidas para dias melhores. Os dias estão difíceis, mas virão dias melhores. Precisamos manter a fé, uma fé alimentada pela esperança de que um dia toda lágrima será enxugada pela mão de um Deus que cuida de nós. Uma terceira lição que nos dá a experiência de Jonas é que a adoração nos mostra que não estamos sozinhos jamais. Não estamos sozinhos jamais. Deus está conosco. Deus se tornou humano como nós. Deus tem compaixão de nós porque vivenciou de dentro, do lado de dentro, todas as nossas limitações. Deus também passou 40 dias no deserto. Deus teve sede, Deus teve fome. Deus viu seus amigos morrerem. Deus foi preso injustamente. Deus foi torturado. Deus morreu como um ser humano em uma cruz. Deus não somente nos vê sofrer, Deus sofre conosco. E Ele sofreu também o que jamais iremos sofrer. E Ele sofreu isso em nosso lugar. A eternidade, o preço pelo nosso pecado, Deus sofreu. E Ele sofreu isso em nosso lugar. Um sofrimento que, se nós colocarmos a nossa fé nele, nós nunca iremos sofrer.
Desse modo, não estamos sozinhos e não estamos sozinhos no sofrimento. A consciência da presença de Deus, que cultivamos em um ato de adoração, pode nos livrar do pesado sentimento de solidão. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. Reflita sobre essas lições que a adoração do profeta Jonas nos dá. Além dessa vida de adoração, procure ter uma vida saudável. Procure ter uma boa alimentação. Procure ter horas de descanso no tempo certo. Procure a prática regular de exercícios físicos. Nada disso anula a adoração. Pelo contrário, tudo isso pode também ser incluído em atos de adoração. A adoração inclui também o nosso dia a dia. E inclui também o cuidado que devemos ter com nossas mentes e com os nossos corpos. Em paralelo a uma vida constante de adoração, gostaria também de aconselhar aqueles que estão em um quadro mais intenso de angústia. Se você está passando por episódios de tristeza profunda, daquela tristeza que não te deixa fazer nada no seu dia, se você está passando por episódios mais recorrentes de ansiedade, taquicardia, suores, choro, tremores, se você sabe que sua rotina está muito prejudicada e vem tendo pensamentos maus que atentam contra a sua própria segurança ou a segurança das pessoas que estão ao seu redor, se seu quadro é esse, procure ajuda. Procure ajuda, meu irmão. Procure ajuda, minha irmã. Você pode procurar ajuda em atendimento psicológico. A psicologia está aí para nos ajudar a lidar com situações como essas. E não somente essas, mas tantas outras. Há muitos profissionais habilitados em nossa região que podem ajudar e alguns deles estão fazendo atendimento nesse período. Um atendimento à distância. Nós temos muitos irmãos e muitas irmãs, psicólogos, psicólogas que estão atuando nesse momento em nossa querida região do Cariri. Não é pecado ouvir um psicólogo ou uma psicóloga para lidar com um sentimento que nos está tirando do equilíbrio. Não é pecado. Deus é o Pai de toda a verdade. Se a psicologia está indo atrás da verdade como ciência e prescreve formas de ajudar as pessoas, devemos utilizar também esse recurso. Além disso, não se furte também a fazer uma consulta com um médico, com uma médica, que pode te receitar para aliviar suas condições e talvez iniciar contigo um tratamento medicamentoso. Ir a uma consulta médica e tomar um remédio receitado por um psiquiatra não é pecado, não é falta de fé. Por vezes é uma necessidade. Muitos de nós temos um certo preconceito em relação a isso, e eu diria, não deveríamos tratar esse assunto nem com culpa e nem com vergonha. Para alguns, a depressão, por exemplo, está relacionada a uma queda de substância química no corpo, que um médico habilitado pode diagnosticar através de exames, através da consulta. É fato que Deus nos criou perfeitos, mas nós vivemos em um mundo caído. E que bom é o nosso Deus, que deu inteligência aos seres humanos para eles descobrirem como tratar certas condições decorrentes desse mundo caído. Alguns, por exemplo, precisam tomar sua medicação desde sempre, por conta de uma condição natural, por conta do seu nascimento, por exemplo. Então, por que nós vamos recriminar esse tipo de tratamento? Às vezes, a angústia é decorrente de situações de violência e de maltrato.
Procure a assistência da sua cidade, procure as autoridades. Não deixe aquela situação de violência virar uma regra para você e para a sua família. Procure a igreja, que o povo de Deus também pode e deve te ajudar. Às vezes a angústia vem de lutos não trabalhados, vem de situações de violência no passado que não foram curadas, seja por terem sido vivenciadas de uma maneira totalmente sem estrutura, seja por terem acontecido talvez de forma mais recente. O aconselhamento bíblico também, as reuniões de oração, a conversa com os amigos, uma conversa com o pastor da sua igreja, tudo isso também pode ajudar. Às vezes também a angústia, a tristeza, o sofrimento decorre da falta de condições sociais para ter uma vida digna. Procure os programas sociais que o Estado provê. Procure a igreja também para te ajudar. Tenha em mente que o povo de Deus não se furta de estender as mãos para o necessitado. Ainda que a ajuda que a igreja provê esteja longe do ideal, nós poderíamos fazer e deveríamos fazer muito mais. A igreja tem esse dever. E a igreja também pode ajudar. Procure a liderança da sua igreja para você ter também uma ajuda. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, a vida não é simples. A vida é muito complicada. Ela é cheia de sofrimento. Talvez alguns achem que viver é sofrer. Entretanto, podemos aproveitar todas essas oportunidades para lutar contra o sofrimento que se nos impõe. E a adoração nos oferece a contemplação, a segurança, a esperança e a companhia de que precisamos para enfrentar o sofrimento. O exemplo do profeta Jonas é muito marcante, mas a Igreja de Cristo também nos fornece muitos exemplos de enfrentamento a situações de angústia e de sofrimento. Uma situação parecida, ou até mesmo eles passaram por situações piores do que as situações que nós estamos passando hoje. E aqui eu gostaria de citar alguns exemplos, especialmente tirados do livro de Atos, e logo depois um exemplo tirado do livro de Hebreus. Então, no livro de Atos, depois que Pedro e João foram soltos da prisão, após aquela cura que eles fizeram de um coxo no templo, eles se reuniram, os cristãos se reuniram. E então, naquela reunião, os irmãos Pedro e João contaram à igreja que os sacerdotes tinham proibido que eles falassem a respeito de Jesus. E naquela ocasião os irmãos oraram dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Isso está em Atos capítulo 4, de 24 a 30. Na oração nós vemos a realidade da perseguição, que começa primeiramente na perseguição do Senhor, do ungido do Senhor Jesus Cristo. E depois se encaminha aqui para os seguidores de Cristo.
temos a realidade do sofrimento aqui e da perseguição, mas também nós temos o pedido para que Deus dê coragem para enfrentar aquela situação e que Deus também continue operando maravilhas. E como isso é feito? Em adoração, com a igreja reunida. Depois que os apóstolos foram chamados pelo Sinédrio para falar e foram açoitados para não falarem no nome de Jesus, o texto bíblico relata: e eles se retiraram do Sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Isso está em Atos capítulo 5, de 41 a 42. Depois que o evangelista Estevão expôs o pecado da nação de Israel, essa nação que desprezou o Cristo, como também os seus antepassados desprezaram os profetas, os judeus se enfureceram e até chegavam a rilhar os dentes. Tamanha era a incredulidade diante daquele discurso, daquela pregação de Estevão. E já chegando no final, perto do seu martírio, Estevão dizia: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Isso está em Atos 7:56. Veja que Estevão está conectado com a adoração. E enquanto aqueles judeus apedrejavam Estevão, ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E também, ajoelhado, Estevão clamava: Senhor, não lhes imputes este pecado. Isso está em Atos 7, 59 a 60. Depois da morte de Estevão, a igreja do Senhor foi perseguida. Os cristãos tiveram que sair de Jerusalém e passaram a ser espancados e jogados na prisão, principalmente por um homem chamado Saulo, que era de Tarso. Este Saulo foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco e então passou a ser um evangelista, como Estevão foi, e também depois apóstolo aos gentios. Tempos depois se levantou outra perseguição, agora promovida por um dos Herodes. Nessa perseguição, Tiago foi morto e Pedro foi preso. E em meio a essa perseguição, o texto diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso aqui está em Atos 12, versículo 5. Assim, esses são apenas alguns exemplos de como a igreja cristã enfrentou as dificuldades e enfrentou as dificuldades adorando a Deus. Os cristãos se reuniam para orar, para cantar e para partir o pão. A caridade também era considerada um ato de adoração. Isso é muito interessante. O ajudar os necessitados também era equiparado aos sacrifícios e ofertas que os fiéis faziam para Deus no templo. Em Hebreus capítulo 13, de 15 a 16, nós lemos: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. É muito interessante, irmãos, pensar que a igreja enfrentou dificuldades em toda a sua história e algumas das instituições que temos hoje que dão uma contribuição significativa para a melhoria das condições de vida em sociedade são instituições que se ergueram e se mantêm com a influência e também com a luta da igreja cristã. Para atender aos doentes, os hospitais.
muitos deles fundados e mantidos por igrejas ou por ordens religiosas cristãs. Aqueles que lutaram contra doenças como a peste negra na Idade Média, em uma parcela considerável era de religiosos, que chegaram naquele momento, inclusive, a implementar medidas sanitárias inovadoras, como a higiene, o isolamento social e a quarentena. Para atender aos órfãos, orfanatos ligados a escolas e a casas de apoio mantidas pela igreja. Para atender à necessidade de educação dos jovens e de produção de conhecimento, as escolas e também as universidades, muitas dessas com hoje centenas de anos, fundadas naquela época por líderes cristãos e mantidas por igrejas, especialmente no início de suas histórias. As renomadas instituições científicas de hoje, muitas delas, que estão lutando dia a dia na busca por uma vacina para a Covid-19, em grande medida foram fundadas por instituições cristãs, como, por exemplo, a Universidade de Oxford. Além disso, muitas instituições científicas sofreram influência de valores considerados cristãos, como a graça comum, a vocação do trabalho, o uso da razão e da racionalização do tempo e a observação sistemática também de eventos naturais. Sem a popularização desses valores, promovida por instituições cristãs, podemos dizer não haveria ciência. E não havendo ciência, não haveria internet, não haveria cultos em plataformas virtuais de compartilhamento de vídeos, nem vacinas, e o enfrentamento dessa situação toda pela qual estamos passando seria muito pior. Não há dúvida que os cristãos erraram muito. Não há dúvida de que os cristãos hoje também têm errado demasiadamente. Não há dúvida. Apesar disso, nós podemos nos deixar influenciar por aqueles bons exemplos cristãos. Foram pessoas que passaram pelo sofrimento, passaram pela perseguição, passaram pelas guerras, passaram pelas pragas, passaram pelos desastres naturais, sem deixar de lado a sua vida cotidiana de adoração, que consistia em manter suas orações, manter seu canto, manter também o partir do pão, que é a ceia do Senhor, mas também manter a ajuda ao próximo, ao necessitado. E passar horas e horas dedicando-se a isso, e a dedicar tudo o que essas pessoas tinham, de seus recursos, sejam recursos financeiros, sejam recursos de trabalho, para poder ajudar as pessoas, para poder trazer glória a Deus através daqueles sacrifícios de louvor e adoração que consistem em ajudar ao próximo. Sempre haverá joio no meio do trigo. O dia do acerto de contas é que vai mostrar quem estava sendo sincero e quem não estava sendo sincero. O nosso dever é permanecer firmes em fazer a vontade de nosso Senhor e continuar adorando, mesmo nos dias de dificuldade. Agradeço, irmãos e irmãs, mais uma vez a atenção. Louvo a Deus pela Primeira Igreja Batista Regular do Crato e por seus 72 anos de existência. Agradeço pela oportunidade de participar dessa celebração e espero que logo a igreja possa se reunir presencialmente para adorar ao Senhor, com vozes e corações unidos. Que Deus continue nos guardando e abençoando
Que Deus continue a abençoar esta amada igreja para que ela seja sal e luz nesse tempo cheio de desafios. Que Deus nos abençoe. Para encerrar, então, o nosso culto e também a nossa conferência, convido todos para cantarmos e entoarmos juntos agora, em viva voz, embora estejamos separados, fisicamente, mas em um só espírito, cantarmos o hino 411 do cantor cristão, Dia Festivo. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, este grande, muito festivo dia. Vê, o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, este grande, muito festivo dia. Vê, o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia. Vê, o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia. Vê, o que nos fez o Rei dos Reis. A primeira Igreja Batista Regular do Crato foi fundada em 18 de julho de 1948 pelos missionários George e Bertha Knudson, enviados de Minnesota, Estados Unidos, que vieram ao Brasil através da agência Baptist Mid Missions. Os trabalhos evangelísticos em Crato começaram em 1942 com os missionários Eduardo e Elizabeth Mills, na casa de Aminadab e Maria Arruda Campos, na rua Senador Pompeu. Os missionários, a família Arruda e os outros que os acompanhavam foram perseguidos por causa do Evangelho. As pessoas faziam barulhos, gritavam e até jogavam pedras dentro dos cultos através das janelas abertas na casa. Mas Deus, em sua graça maravilhosa, sustentou essa obra e fortaleceu nossos irmãos pioneiros para perseverarem e então fundarem a amada igreja. Que Deus nos use para continuarmos nesta obra até que Cristo Jesus venha e a leve para si. Parabéns, Primeira Igreja. Parabéns pelos seus 72 anos. Agradecemos neste momento ao pastor Renato pela instrução da palavra. Que Deus continue lhe usando
grandemente em seu reino. Agradecemos a todos os irmãos que acompanharam a conferência, embora que de forma diferente, mas ainda unidos no mesmo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite e feliz aniversário a todos.